Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Regis de História e nós vamos começar a falar aqui das primeiras grandes civilizações que surgiram no nosso planeta, né? Nosso mundo. Antes de falar dessas civilizações, como a civilização egípcia, da Babilônia, Mesopotâmia, né? Os assírios, os judeus também, os hebreus, vamos entender o que é civilização primeiro, tá bom? Vou passar uma apresentação aqui e vamos explicar. Vamos lá? Então aqui a gente tem a civilização. Antes de chegar no período, né, o que é um civilizado, né, antes disso? O que é uma civilização? Antes de chegar na civilização de fato, a nossa espécie humana ela passou por dois estágios. Esse primeiro aqui, que é considerado da selvageria, que vivíamos como animais selvagens mesmo, né, daí o nome selvageria, passou para a questão da barbárie, que é um estágio civilizatório onde os primeiros seres humanos se reuniam em certas sociedades, só que não tinham leis, né? Não tinham grandes cidades, não tinham várias coisas que faltam para dizer que um povo é civilizado. A gente chegou então no terceiro estágio, que é a civilização. Essa foto aqui, obviamente que eu estou sendo irônico, né? Fazendo uma provocação a vocês. Que civilização é essa, né? Que um ser humano dorme no meio da rua, né? Como um animal. É uma provocação. Mas voltando lá no início, o que é um civilizado? O que é uma civilização? Tem gente que fala, agora aqui está civilizado, antigamente existia isso, né? Outros falam, não, a gente conversou de forma civilizada, né? O que é civilizado, né? Civilização só de antemão, então, é o oposto da barbárie, o oposto da selvageria. Tem a ver, então, com modos de educação, de como se tratar as pessoas, as coisas, os assuntos. As primeiras civilizações, né, surgiram há cerca de 8, 10 mil anos atrás. O que ela, vamos dizer assim, elementos para caracterizar uma civilização? Essas fotos aqui entrou depois, tá? Vocês não dão muito moral para elas não, ficou errado aqui. Primeiro, uma escrita. Aqui eu faço uma brincadeirinha, né? A música Eu Quero o Tio, Eu Quero o Tchá. A escrita é muito mais que isso, obviamente. Uma música desse aqui é um sinal ao contrário, que a nossa escrita está regredindo. Mas, enfim, o primeiro elemento de uma civilização, eu coloco aqui um dos elementos, é a escrita, né? A palavra escrita. A escrita surgiu há mais ou menos 5 mil anos, ao mesmo tempo praticamente no Egito e na região antigamente chamada de Mesopotâmia, que seria basicamente hoje o Iraque. São os registros escritos mais antigos. Depois surgiu também na Índia e na China. Outra questão é uma escultura e arquitetura. Que eu coloco uma escultura feita aqui em Aparecida de Goiânia por um artista plástico goiano muito famoso, Ciron Franco. Quando fez os 500 anos da chegada dos portugueses no Brasil, ele fez essa obra no Jardim Buritisserena e era para ser um lugar de visitação. Cada bloco desse aqui representava um dos povos indígenas que estavam no Brasil. Passou-se alguns anos, isso aqui virou um matagal só, pedaços de placa lá jogados no chão, enfim, o que era para ser um lugar de estudo de cultura, virou que não virou nada, né? Esse terreno tinha sido doado para o proprietário e o Ciron Franco fez as esculturas. E hoje não existe nada. Então, uma grande civilização tem que ter uma escultura, uma arquitetura. Só para dizer para vocês, uma das primeiras civilizações do mundo era a egípcia, né? Quem não conhece ou nunca viu falar das pirâmides do Egito? É um o quê? Uma escultura, né? É arquitetura. Outra questão que a maioria das civilizações tem, que todas elas têm, é uma literatura. São livros escritos, seja código de lei, seja romances, seja vários outros. Lá no Egito mesmo você tinha um livro dos mortos, né? Um livro muito famoso. Entre os judeus, por exemplo, os hebreus, você tem a Bíblia Sagrada. Nos povos sumérios, você tem, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, né? Que é um livro muito interessante. Você tem também a religião.
Aqui eu coloquei vários exemplos de religião: islamismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, shintoísmo. Todas as grandes civilizações antigas tinham suas religiões, cada uma com a sua religião particular. E por fim também a gente vai ter alguns dos elementos aqui, a pintura. Eu coloquei, né, a famosa pintura da... Que é o nome, gente? Eu tô esquecendo aqui, que é Mona Lisa, né? Coloquei aqui Mona Lisa, que é uma pintura do italiano chamado Leonardo da Vinci. Então, para se caracterizar uma civilização, as primeiras civilizações, os primeiros povos que se ajuntaram em pequenas ou grandes cidades, eles desenvolveram a escrita, escultura, arquitetura, literatura, religião, pintura. Desenvolveram também outros elementos, a ciência, como a matemática. Aí eu vou deixar um guia para vocês aqui, ó. Eram 2 pais, um filho e um neto. Haviam 3 maçãs. Cada um comeu uma maçã. Como foi possível? Esse é um problema de matemática, depois vocês tentam resolver. Tá? Então, os povos antigos desenvolveram também os conhecimentos da matemática. Suas primeiras civilizações, né? Está dentro do campo 6 aqui, que é o que? A ciência. A astronomia, que é o estudo do movimento dos corpos celestes, a fim de entender os fenômenos naturais. Isso é muito importante, entender as marés, a melhor época para plantar, para colher, etc. Não confunda a astronomia com a astrologia. Astrologia é o estudo do zodíaco, né? dos horóscopos, dos signos. Né? Aqui tem a ver com o movimento dos corpos celestes, assim como a posição das estrelas, que ajudavam a definir o calendário, ajudavam as pessoas a navegar antigamente. E por último, nesse campo da ciência também, a gente tinha a medicina. E aqui a gente tem um desenho, né, lá no Egito Antigo, um médico fazendo uma intervenção no olho de uma pessoa. Então são todos esses elementos que constituíram os primeiros grupos humanos ditos civilizados. A civilização, nesse sentido, voltando aqui, surgiu quando os primeiros povos fundaram suas cidades, há mais ou menos 8, 10 mil anos atrás, desenvolveram escrita, não nessa ordem necessariamente, as coisas foram surgindo assim, né, com o passar do tempo. A arquitetura, a pintura, literatura, religião e também conseguiram desenvolver a ciência, principalmente nos campos da matemática, da astronomia e da medicina. Então, tudo isso caracterizou o surgimento das primeiras civilizações. Quais são elas? Isso aí a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Vamos tratar com todo cuidado dos egípcios, dos mesopotâmios, dos assírios, dos hebreus, todos esses povos, tá bom? Então é isso, vou deixar uma atividade para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço para vocês e até mais.